Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Um princípio interessante que nós encontramos nas cartas é o das segundas. Das segundas. O que é o princípio das segundas? Você tem 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, você tem 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Pedro, 2 e 3 Pedro. As primeiras cartas, normalmente, elas revelam um estado de ordem, ou de como o Senhor gostaria que as coisas fossem. Esse exemplo é interessante, nós achamos ele bem claro na primeira carta a Timóteo, quando ele fala do modo como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte e firmeza da verdade. Então, na segunda carta, nós vemos Paulo falar a Timóteo de uma grande casa onde existe de tudo, todo tipo de coisa está nessa grande casa. Então, o que dá para perceber é que na primeira casa ele estava apresentando a ordem de como deveria ser, e na segunda, a ruína de como ficou aquela casa, que é a casa de Deus. E agora nós entramos na segunda carta aos Tessalonicenses, depois de ele ter mostrado na primeira carta aos Tessalonicenses, falado da vinda do Senhor para ressuscitar os santos e para arrebatar os vivos, para ressuscitar os santos mortos e arrebatar os santos vivos. E agora, no capítulo 2, ele vai esclarecer algumas coisas que ele já tinha falado aos Tessalonicenses, porque ele, no versículo 5, ele abre um parêntese aqui, ele fala assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, não era novidade o que ele ia trazer aqui agora, mas pelo jeito os irmãos tinham já se esquecido, porque eles estavam passando por tão grande tribulação e sofrimento, não a grande tribulação, mas por muita perseguição e muito sofrimento, como ele descreve no capítulo 1 dessa carta aqui. E esse sofrimento todo, é claro, os deixava em dúvida se eles já estariam vivendo o dia do Senhor, que é todo o período de juízos, né, que começa na grande tribulação e segue adiante depois. Então aqui ele vai começar falando: irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Esta parte aqui é a nossa parte, a parte dos crentes em Cristo. Porque o Senhor virá primeiro para buscar os seus, para reunir os seus com Ele. E isso terá acontecido na ressurreição dos santos, que é descrita no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e também ah, na transformação dos santos vivos, que é descrita também lá e também descrita em 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos, ele fala, mas num abrir e fechar de olhos seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Então ele vai tratar desse assunto aqui, mas principalmente no sentido de encorajar os irmãos a não saírem, não se moverem daquele ensino que ele já tinha trazido a eles quando esteve com eles, no versículo 5, né? Porque, ao que parece, eles estavam recebendo palavras, um espírito de engano, eles estavam sendo movidos por um espírito de engano. Aqui fala no versículo 2 que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Eu gosto desse verbo aqui, porque isso aqui é uma coisa que deve ser dita todos os dias, principalmente nesses últimos dias, quando nós vemos tantas teorias conspiratórias, tantas mentiras serem ensinadas, principalmente hoje nas redes sociais, né? As redes sociais se tornaram o palanque dos mentirosos, o palanque dos falsos profetas,
dos falsos mestres. Então, o que são esses falsos mestres? O objetivo deles é perturbar, é perturbar. Né? Você abre lá o YouTube, de repente vê um monte de vídeos, aí o cara vem e fala um monte de coisa. Hoje mandaram para mim o sujeito falando que os cristãos não devem dar importância à palavra de Deus. Eles devem, o mais importante não é a Bíblia, porque eles estão se tornando adoradores da Bíblia. Segundo esse cara aí, o importante é o Espírito Santo, porque na realidade nós cremos numa trindade que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não Deus Pai, Deus Filho e Deus Bíblia. Então ele diz o seguinte, que nós temos que atentar ou dar ouvidos ao Espírito Santo e não à Bíblia. Aí vem a questão, mas peraí, quando você compra um terreno, onde é que você confirma a propriedade que você está comprando? Vem o vendedor e fala assim, não, Mário, você tem uma fazenda aqui, ó, são 200 alqueires, tem 3 quilômetros de lado e não sei o quê. Tá, você fala, peraí, você está me dizendo isso, mas mostra a escritura. Onde é que está escrito que é essa medida da fazenda? Ou uma casa, onde é que está escrito que tem 4 dormitórios? Você está me dizendo, mas onde é que está escrito isso? Percebe? Então, o cara, um falso profeta, obviamente, nesse vídeo, né? Ele querendo dizer para as pessoas não prestarem atenção na Bíblia, prestarem atenção no Espírito Santo. E o que é prestar atenção no Espírito Santo? É prestar atenção em qualquer bobagem que alguém fala assim, eu sou o Espírito Santo, eu vos digo, eu não sei o que, qualquer revelação que saia da mão desses enganadores de cultos pentecostais, aí vai ser aí o Espírito Santo que falou. Sim, tá bom, falou, mas então me mostra nas Escrituras. Eu quero comprar um imóvel, mas eu quero escrito. Onde está? Né? Cadê a prova dele? Eu me lembro que, trabalhando no banco que eu trabalhei, eu viajei uma vez para Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, eu visitei com um avião bimotor, que o banco alugou um avião bimotor, nós visitamos 7 ou 8 cidades, eu não me lembro agora. Eram cidades, isso foi no início dos anos 80. Algumas dessas cidades tinham acabado de ser desbravadas. Você não tinha nada nelas. Você tinha ruas de terra, casas feitas de madeira, de tábua, né? Porque tábua era abundante, madeira era abundante na região, e a maioria das pessoas estava lá trabalhando justamente para derrubar árvore e serrarias, para tirar madeira e construir a cidade, as primeiras casas, as primeiras lojas, tudo em madeira, que nem cidade do Velho Oeste. E era interessante, porque você via que o pessoal vinha de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e vinha todos ali para tentar a sorte, né? Teve até uma cidade, Juína, eu estive em Juína, e procurando, né? Eu fiz essa viagem procurando imóveis, tinha que procurar nas cidades imóveis que fossem compatíveis para se abrir uma agência pioneira, a gente chamava de agência pioneira. Era a primeira agência bancária da cidade. E tinha lá um imóvel, parecia bom, tal. Quando eu entrei, eu até assustei. Eu até lembrei esses dias que eu comecei a fazer academia, né? Porque o imóvel, por dentro, era uma academia. Ele estava as paredes todas revestidas de espelho, cheia de máquinas, né, de equipamentos de academia. E o que era ali, o cara fechou, né? Não estava funcionando a academia. E ele explicou o seguinte: eu vim do Rio de Janeiro, era um surfista cabeludo, tal. Ele veio do Rio de Janeiro com o sonho de montar uma academia em Juína. Então ele encheu um caminhão de equipamentos, ele tinha academia no Rio de Janeiro, encheu de equipamentos, de espelhos e tudo que precisava e partiu para o Mato Grosso. Chegou lá, montou a academia e descobriu uma coisa. O povo daquela cidade que estava começando não queria academia, não tinha o que fazer, porque o sujeito trabalhava o dia inteiro cortando árvore. Aí à noite, o que ele ia fazer? Malhar? Nem sonhando. Ele queria à noite, ele queria tomar cerveja.
Então o cara estava vendendo o ponto lá dele, passando o ponto, e ia voltar para o Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás, porque realmente não funcionou. Ali encontrei também um outro imóvel que funcionava, uma sorveteria que não funcionava, porque era um paulista que veio, também um caminhão com todo o equipamento de produzir sorvete, e descarregou lá, e depois que ele começou a trabalhar, ele descobriu uma coisa: a cidade só não tinha eletricidade a não ser com geradores. E os geradores funcionavam durante o dia e durante a noite e eram desligados durante o dia. Então, durante o dia não tinha força, só tinha força à noite. Então, ele batia o sorvete, aí punha para congelar, no dia seguinte estava de novo descongelado. Nunca, nunca ficava pronto o sorvete dele. Então, ele tinha transformado a sorveteria num restaurante, num boteco para servir prato feito. Então, era uma cidade de desbravadores. E quando eu vi essa cidade, né, eu percebi o quanto que era difícil começar a vida num lugar estranho. E assim era também para os primeiros cristãos começarem a vida como cristãos, porque agora eles estavam num terreno estranho, eles estavam num terreno inimigo, eles estavam numa, numa, numa área, né, que era totalmente avessa a cristãos. Por isso que Paulo tem que escrever, para eles não se perturbarem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, aqui a maneira correta, nas outras traduções, está assim, como se o dia do Senhor estivesse já perto. O dia do Senhor não é necessariamente o arrebatamento. O dia do Senhor é todo um período de juízos que irão cair sobre o mundo. Então o mundo ficará todo conturbado, né, por juízos, por tribulações e tudo mais. Mas os cristãos já tinham sido avisados por Paulo no capítulo 1, na primeira carta aos Tessalonicenses, que eles seriam arrebatados. Os que estivessem vivos seriam transformados e arrebatados. Os que estivessem mortos seriam ressuscitados. E o que Paulo fala aqui, não vos perturbeis. Não vos perturbeis. Então, esses caras, tipo esse aí, para falar que você não deve dar atenção à Bíblia, mas sim ao Espírito Santo. Aí vem aqueles picareta que muda até de voz, né? Fala assim: meu irmão, o Espírito Santo está me revelando. Bababi, bababá, bababá. Aí fala umas palavras em outras línguas, né? Gozado que nessas religiões pentecostais, na hora de pedir dinheiro, eles nunca pedem outras línguas, né? Em línguas estranhas. Por que não pedem línguas estranhas, né? Porque ninguém vai entender, ninguém vai dar dinheiro. Mas então aqui, não vos perturbeis. Então, quando você receber algum vídeo, alguma pregação, alguma coisa que causa perturbação, que perturbação pode ter um crente que já está com a sua vida eterna feita? A gente sempre fala de pessoas que estão com a vida feita, né? Mas o crente está com a vida eterna feita. Ainda que aqui muitas coisas ainda estejam pendentes, né? No mundo tereis aflições, o Senhor Jesus falou. Mas eu venci o mundo. Então, um cristão é o único que pode navegar numa vida cheia de aflições com uma certeza absoluta de que existe lá no final um encontro com o Senhor. Isso um crente pode, o incrédulo não pode. O incrédulo não tem nenhuma perspectiva de vida, nada. Quando nós vemos, agora vai ter eleições nos Estados Unidos, nós vemos um cara de quase 90 anos e outro também, dois velhinhos, dois que deviam estar no asilo, né? Competindo ali para ver quem vai ser o, o, o piloto da maior potência do mundo. Você fala, peraí, esses caras tiveram tudo na vida, são bilionários. O que mais eles querem? Não era para estar sentado numa cadeira de balanço, com os netos no colo, curtindo. Não, quer poder, quer vanglória, quer buscar mais, 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 mais. Às vezes não é nem dinheiro, é mais fama, mais poder, mais glória. E assim é com todo homem. Todo homem é um verdadeiro protótipo
de Nabucodonosor, né? Aquele homem que acaba, o Senhor precisa transformá-lo num animal, numa besta, para ele aprender a dar glória a Deus. Então aqui ninguém vos engane, não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, porque certamente muitos desses que vêm mudando a voz, ô irmão, o Espírito Santo está dizendo. Muitos desses aí são possessos, são pessoas que na realidade estão sendo usadas por Satanás, por espíritos malignos enviados por Satanás. No Antigo Testamento você encontra isso. O próprio Senhor, às vezes, enviava um espírito maligno, um espírito de mentira, para enganar um rei que estava sendo desobediente. Então hoje tem isso também. Então não se engane, não se perturbe com essas coisas. Não mande para mim o vídeo do cara dizendo coisas horríveis que vão acontecer, das desgraças que vão cair sobre o mundo. Nem mande para mim, que eu não quero saber disso aí. Eu já tenho a minha vida eterna garantida nas mãos de Cristo. Quer por espírito, quer por palavra. Sim, porque pode vir também como texto, como pregação, essas mensagens perturbadoras, quer por epístola ou carta, como de nós, ou seja, deviam estar circulando já nessa época cartas fake, cartas falsas dos apóstolos. É, tanto é que você encontra, se você estudar, fizer uma busca por apócrifos, apócrifos, né, os livros apócrifos, que são os textos que não foram incluídos no cânon da Bíblia, você vai encontrar muitas cartas. Você tem Evangelho Essênio de João, Evangelho de Maria Madalena. Você vai encontrar um monte de coisa assim, que são textos espúrios, textos fake, que na realidade trazem coisas que são falsas. E os inimigos do Senhor faziam isso, né? Produziam tudo isso para perturbar. Não caia nessa. Então, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Não está perto o dia do Senhor. O próximo evento que um cristão espera não é a grande tribulação, que a gente tem que entender, que a gente fala às vezes grande tribulação, mas na realidade é uma tribulação dividida em duas. São 7 anos, 3 anos e meio, chamado de princípio das dores, e depois 3 anos e meio, chamado de grande tribulação. Mas mesmo que alguém queira dizer que já começou esse tempo, esqueça, não dê bola, não dê crédito. E no versículo 3, ele vai falar: ninguém de maneira alguma vos engane, porque são enganadores. São enganadores que saem por aí ensinando coisas assim. São enganadores. Porque não será assim, ou seja, não virá esse dia do Senhor antes, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da verdade. Um apóstata é alguém que conheceu a verdade intelectualmente, só na cabeça, e um belo dia ele acorda e fala assim: "Ah, não vou mais, não vou mais seguir isso". Ele nunca creu de verdade. Ele simplesmente abraçou uma religião cristã e às vezes até chegou a liderar a liderança de alguma igreja ou a pregar em púlpitos e tudo mais, mas é um apóstata, é um falso. É um falso. O apóstata é aquele que se aparta das verdades que ele conheceu antes. Então, ninguém vos engane, porque não será assim, ou seja, não virá o dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia. E que apostasia ele está falando aqui? Um abandono generalizado da fé cristã. Ué, mas os cristãos não foram arrebatados antes disso? Foram. Mas as igrejas continuaram aí, os templos continuaram aí, as escrituras continuaram aí, tudo continuou.
O mundo continua funcionando, mas vai haver um abandono completo do cristianismo. Essa é a apostasia que vai se estabelecer no mundo. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, duas coisas que precisam acontecer para o dia do Senhor ser detonado, ser dada a partida para o dia do Senhor. Uma é a apostasia generalizada. Hoje já existe uma apostasia. Paulo fala disso, né, também. Nós encontramos, por exemplo, deixa eu achar aqui uma passagem. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, ele fala alguma coisa disso. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então veja que isso aqui ele está falando dos últimos tempos. Uma outra coisa interessante é você prestar atenção que em 1 Timóteo ele fala dos últimos tempos. Tempos é um período mais longo. E em 2 Timóteo ele vai falar dos últimos dias, porque já estava mais perto a consumação dessas coisas, o fim das coisas. Então, nos últimos tempos, ou seja, num período mais longo da cristandade, esse período mais longo já dura 2000 anos, alguns apostatarão, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, quando você vê absurdos acontecendo dentro da cristandade, você fala assim, mas como é que essas pessoas podem acreditar nessas coisas? Né? Hoje até eu tinha publicado um vídeo, um trecho, né, um recorte de uma live, onde eu falo que eu assisti um documentário sobre a vida do Billy Graham. E o que chamou a atenção nesse documentário é que todas as partes que apareciam trechos de pregações dele em grandes estádios, em diferentes países do mundo, ele falava absolutamente a mesma coisa. Porque ele era um homem com um dom de evangelista, um dom muito forte, um dom muito seguro, que muitas pessoas se converteram por meio da pregação de Billy Graham. Mas por quê? Porque ele tinha alguma mágica que ele fazia, ele contava coisas diferentes dos outros. Não, ele falava a mesma história de que Cristo é Deus e Cristo veio ao mundo e curou pessoas, e depois ele foi morto numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará para julgar. Só isso. A mensagem dele era extremamente simples. Você não conseguia imaginar como é que, por exemplo, quando ele veio ao Brasil e encheu o Maracanã, parece que 2 ou 3 dias, né, de pregações, você não consegue imaginar por que tinha gente que saía de casa, pegava condução, se esforçava tremendamente para chegar ali, para escutar a mesma coisa, para escutar aquilo que ela podia ler num folheto evangelístico, aquela mensagem. Mas era o dom, era Deus agindo pelo Espírito Santo para converter pessoas. Tanto é que milhares de pessoas se converteram através do ministério dele. Então, ah, nesses últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou seja, se afastarão das verdades do cristianismo, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Dando ouvidos a espíritos enganadores.
Eu ia falar outra coisa do Billy Graham. Na realidade, ele tinha foco sempre. O foco, qual era o foco dele? Ah, era em curas e manifestações? Não. Ah, era em maravilhas e milagres? Não. Como hoje você vê nessas grandes apresentações de pregadores na TV e nas igrejas, que é tudo baseado em curas, em não sei o quê, em milagres, em coisas maravilhosas, não. Não. Ele falava de Cristo, o foco era Cristo, Jesus. O centro total da mensagem era Cristo, só Cristo, só Cristo. Aí até quando uma pessoa viu esse vídeo que eu publiquei hoje, chama-se Billy Graham e o foco em Cristo, alguma coisa assim. Essa pessoa perguntou: esse aí era aquele que jogava o paletó e as pessoas caíam? Não, não é. Ela estava falando de, acho que é Benny Hinn, que era um pregador famoso também, que não sei se ainda existe, não sei se já morreu, que se vestia todo de lantejoulas, né? O cara vinha com um terno prateado, um terno de cor prateada, cheio de lantejoulas e coisas brilhantes e tal, e depois ele jogava o paletó assim na plateia e as pessoas iam caindo, né? Quando jogava o paletó. Picaretagem da mais barata, picaretagem da mais pura. Aquilo não era evangelho, de jeito nenhum. Porque em 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim que, podemos até abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para o que for útil. Agora, se eu estou numa plateia e vem um cara e joga o paletó para as pessoas caírem no chão, que utilidade tem isso? A não ser que eu seja tintureiro e tenha ido lá buscar paletó para lavar e passar, né? Porque não tem utilidade nenhuma. Não é manifestação de espírito aquilo. Aquilo ali é algum truque ou até a manifestação de espíritos enganadores. Porque que vantagem, que utilidade tem jogar um paletó e as pessoas caírem? As pessoas caíram todas de costas. Ah, é? E daí? Para quê? Com que utilidade teve? Nenhuma. Então, cara, não acredita nesses sujeitos que fazem essas mágicas. Não acredita nisso, não. A manifestação do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Então, sempre que você receber vídeos ou ver alguma coisa desse tipo, pergunta assim: para que foi útil isso que o cara fez? Para que foi útil? Não foi útil para nada, então não é o Espírito de Deus, é justamente isso que fala aqui em segunda Timóteo, né, que eu li. O Espírito, esse Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, que incorporam nesses carinhas aí de terno brilhante e de lantejoulas e ficam jogando o paletó para a turma cair. O que tem ali? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, ensinos de demônios. A cristandade está cheia disso. As pessoas não acordam. Não percebe uma coisa, que quando vier o anticristo, e essa eu acho que aqui no nosso capítulo de 2 Tessalonicenses 2, vai dizer que ele é o cara que vai fazer muitos milagres e muitos sinais. Esse cara, sim, vai atrair multidões. No nosso capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz assim, no versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, segundo o poder de Satanás, o poder de diabo, ele será uma manifestação, um marionete do diabo, dirigido por Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo o que o mundo pentecostal gosta. Vai ter um cara que vem aí, ó, ele vai ter todo o poder, sinais e prodígios. Vamos lá ver o cara que ele é poderoso. Meu,
Quem vem aí é o anticristo, com esse currículo aí, é o currículo do anticristo. Não caia nessa. Porque hoje já existem muitos anticristos, como Paulo fala numa outra passagem. Muitos, João fala, né, nas cartas de João, ele fala que muitos anticristos já estão no mundo. Quem são? Pessoas que estão aqui com a missão de enfraquecer ou deturpar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então, voltando ao nosso capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, então, de maneira alguma vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, o abandono da verdade, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou aquele que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, porque ele, na realidade, ele é um, um ariete, né? Um enviado de Satanás para enganar. E no versículo 4, ele vai revelar algo aqui que já tinha sido previsto na profecia de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, quando o anticristo vier, o templo vai estar construído já. E ele vai se assentar no templo querendo parecer Deus, e as pessoas vão adorá-lo. As pessoas vão adorá-lo. Como adoraram Hitler, né? Achavam que Hitler era a solução do mundo. Veja que solução do mundo ele aprontou. Né? Vai acontecer. Tudo isso que aconteceu, Hitler, por exemplo, são protótipos. É como se o senhor mostrasse na história, falasse assim, olha que já aconteceu coisa parecida. Veja aí, não é? Esse anticristo não será Hitler, claro. Não será o Papa. Todo mundo fica preocupado. Ah, ele vai ser o Papa. Ah, é o presidente da França, é o presidente da Espanha. Tinha até uma teoria que era o rei da Espanha, porque o rei da Espanha, as iniciais dele formavam lá alguma coisa, umas bobagens que toda hora mandam aí pela internet. Então, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, porque ele tem que tirar a concorrência do caminho. Ele quer ser ele só adorado. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí Paulo exorta, né? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Oh, vocês não estão lembrando? Quanto nós sentamos para conversar sobre isso? Porque agora vocês dão crédito a esses que querem perturbar vocês com notícias falsas, com cartas falsas, com medo. Por que vocês ainda dão ouvidos a essa gente, né? E aí, no versículo 6, ele fala: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui tem algumas dicas que são importantes, né? Uh, no versículo 6, ele fala de algo de uma coisa que detém a manifestação do anticristo. Que coisa é essa que detém? Hum? E no versículo 7, ele fala de uma pessoa que o detém. Primeiro no versículo 6, o que o detém, ou seja, aquilo que o detém. E no versículo 7, somente há um, ou seja, falando aqui de uma pessoa, que agora resiste.
até que do meio seja tirado. Bom, normalmente a gente entende aqui que o que o detém, aquilo, a coisa que o detém, é o princípio da lei e da ordem que Deus instituiu, dando governo ao homem. Lá em, lá em Gênesis 9, né? O Senhor, quando colocou Noé e deu a ele a pena de morte, quem matasse alguém seria morto. Ali foi instituído o governo. E de lá para cá, Deus colocou o governo e as autoridades como aqueles que devem controlar o mal no mundo, para não deixar que o mal se espalhe. É claro que não é perfeita a ação dessas autoridades. A gente sabe disso, não é isso que nós vamos discutir aqui. Mas isso aparece lá no Antigo Testamento, aparece também em Romanos capítulo 13, ele fala das autoridades, ele fala de por que nós devemos honrar a autoridade, por que nós devemos respeitar, obedecer a autoridade e tudo mais. Porque as autoridades, o governo, é o que detém o mal. Se você tirar o governo, o mundo vira uma anarquia. Cada um vai fazer o que quer. Ah, eu não vou com a cara do meu vizinho, vou matar ele. Ah, mas daí você vai ser preso. Não, não tem autoridade, não tem cadeia, não tem juiz, não tem polícia, não tem. Imagina uma terra sem polícia. Eu li um comentário de quando, em alguns países aí, quando acontece uma revolução, aí destrói toda a malha do governo, todas as coisas governamentais, e aí o país fica sem autoridade. Aí formam aquelas gangues que saem pelas ruas estuprando, matando, e não tem autoridade, não tem ninguém que segure aquilo. Fica anarquia. Por isso que Deus institui autoridade para manter a ordem no mundo. E nós devemos respeitar isso. Por mais falha que seja a autoridade, se não tiver autoridade, não tem ordem. Não tem ordem no mundo. Então, aquilo que detém a manifestação do anticristo é a lei e a ordem do governo humano que Deus colocou na mão do homem para exercer esse governo a partir do final do dilúvio, né, do tempo do dilúvio. Isso é o que o detém, a coisa que o detém. Esse é o poder de Deus agindo no governo e autorizado por ele. Isso é o que detém. Ah, veja um exemplo, né? Quando Pilatos quis crucificar o Senhor, falou que podia crucificar o Senhor, o que o Senhor respondeu para ele? Nenhum poder terias contra mim se de cima, ou se do alto, te não fosse dado. Então Pilatos achava que ele estava sentado na carne seca, ele estava, né, com poder, ele detinha autoridade e tal, mas ele não tinha percebido uma coisa. Aquela autoridade que ele tinha vinha de Deus. Como toda autoridade, não existe autoridade que não seja vinda de Deus. Então, por mais perverso que Pilatos fosse, ele tinha sido instituído por Deus. O poder que ele tinha era instituído por Deus. Então, essa coisa que detém a manifestação do anticristo é a autoridade. A autoridade de Deus agindo na terra por meio dos governos, por meio das autoridades terrenas. Mas aí você chega no versículo 7 e tem a outra coisa, né? Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste. Quem esse é um que agora resiste? E agora está falando ah, de uma pessoa. Outra versão fala somente o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Agora é uma pessoa que detém o mistério da iniquidade. Que pessoa é essa? Bom, essa pessoa é o Espírito Santo.
O Espírito Santo hoje reside na Terra e na igreja, né? E também em cada crente individualmente. E ele opera, ele contém o mal em diversas esferas. E essa é a tarefa ah, do Espírito Santo no mundo hoje. Mas vai haver um momento quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo será tirado também. No arrebatamento, o Espírito sairá da terra. Aí a terra perderá aquele que detém iniquidade. O, a deterioração dos governos fará com que aquilo que detém a manifestação do mal, seja retirado. Mas o que aconteceu no arrebatamento foi que aquele que detém a manifestação do mal foi retirado também. Então o mundo vai ficar o playground do diabo. Vai ficar totalmente, não vai ter leis justas, não vai ter autoridades justas, não vai ter nada. Não vai ter o Espírito Santo ah, segurando a barra, nada, 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 nada. Não, não terá, inclusive os crentes aqui hoje, né? Nós somos, nós somos sal da terra. O senhor fala lá nos evangelhos. O que você faz com sal? Eu já usei sal quando eu morava, lá vem, ó. Quando eu morava em Alto Paraíso, eu comprava, lá não tinha geladeira. Então eu comprava carne, salgava a carne, cortava em bifes, né, em filés, salgava, pendurava nos varais de bambu e punha no sol para secar, para fazer carne seca. E de vez em quando ia lá espantar as varejeiras que sentavam e botavam ovos na carne, porque depois da carne pronta, a carne seca, você ainda tinha que espremer os bichos como quem espreme cravo do rosto, né? Assim a carne seca. Quem nunca viveu em lugar que não tem geladeira, que não tem refrigeração, não sabe o que é preparar uma carne seca e depois limpar uma carne seca que fica cheia de vermes também, saindo assim, olhando para fora dos buraquinhos dele para ver se está fazendo sol ou se está chovendo. Então, isso era lá. Muitos lugares do mundo, né, do Brasil, do mundo, ainda é assim, ainda são assim. Então, Paulo, ah, uma vez a terra será tirada, nós somos sal da terra. Quando os crentes foram tirados da terra, o sal da terra, que é o que conserva a carne, será tirado. Então vai se deteriorar tudo aqui na terra. Os cristãos, eles são também uma barreira ao apodrecimento da sociedade. Você vê aí, às vezes, quantas manifestações de cristãos contra certas leis que são contrárias, que são absurdas, contrárias à palavra de Deus. O que esses cristãos estão fazendo? Eles estão fazendo o papel do sal. Do sal. O sal, na realidade, o sal não precisa nem fazer passeata. O sal não precisa ah, pular do saleiro na sua salada. O sal só existe. O fato de você colocar o sal na salada, ele vai salgar. O sal não tem uma ação violenta, mas ele salga, ele conserva. Ele conserva. Então, quando fala que o mistério da iniquidade já opera, é chamado de mistério, né? Vamos lá, voltar para o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera. Por que ele é chamado de mistério? Porque ele opera nos bastidores, você não vê acontecer. E assim vai acontecer. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, o mundo entrará numa completa ruína. Tudo vai descambar, a autoridade vai descambar, ah, e o anticristo tomando seu lugar no templo, querendo ser adorado como Deus. Tudo isso é o que vai acontecer depois que as autoridades, as estrelas caírem do céu, que as estrelas também são um símbolo de autoridade, em Apocalipse se fala disso, né?
das estrelas que caem do céu, e, e depois também que o sal foi tirado da terra, o Espírito Santo foi tirado da terra. Ah, eu acho que até o versículo 7 já deu para ter uma ideia do que vai acontecer. Vamos passar, vamos olhar aqui, eu não tive tempo ainda de olhar, se existem perguntas. Deixa eu ver aqui se existem. É, que os irmãos anotaram aqui. Os pentecostais adoram esse aí do paletó, que faz cair no espírito. Aqui eu tinha aprendido. Ah, não, tá certo, agora ela entendeu. Bom, basicamente é isso, não tem nenhuma pergunta que não tenha sido coberta. A Jeane Maria levantou a mão, pode falar. Boa noite, irmãos. Boa É noite. sobre, é sobre o Billy Graham, que é, o senhor falou aí. Então, eu vejo as mensagens dele. Ele já é falecido, né? Sim. Então, eu vejo como é, os ensinamentos dele e acho muito parecido, assim, o que nós acreditamos também. Mas eu fico essa dúvida que eu queria tirar com o irmão. Se ele se ele professava a mesma fé, se eu, assim, continuar acompanhando, às vezes eu posto uma frase que ele fala, algum texto que ele fala, eu posto no Instagram. Se eu estou sendo Se o ensino dele é de acordo com o que a gente acredita, que nós que se reúne somente ao nome do Senhor. Essa é a minha dúvida. Aham. É preciso entender o seguinte: existem duas coisas distintas. Uma é o Evangelho. O Evangelho é Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Esse é o Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho tem que ter esses elementos. Depois você pega um tempinho e leia o final do capítulo 10 de Atos, a partir do versículo. Eu vou dar aqui já para você. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 37, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Começando nesse versículo, e depois ele fala, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro aqui. Cristo morreu. Versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui a manifestação de Cristo já na ressurreição. Então, morreu, ressuscitou, e depois no versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, aqui mais uma vez, e no versículo 42, ele falou que esse é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos.
Então, isso é o evangelho. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é, se você tiver que, eu costumo falar da conversa de elevador, né? Todo vendedor, ele precisa ter uma conversa de elevador. Ele tem que ter um script para quando ele entrar no elevador, ele conseguir, com poucas palavras, já comunicar para as pessoas que estão naquele elevador, no prédio comercial, né? Para comunicar o que ele faz, o que ele vende, para que dê tempo, antes de chegar no próximo andar, ele já consiga até fechar uma venda no elevador. Então, a conversa do elevador do cristão é essa aqui: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará, que ele é o juiz de vivos e mortos. É isso. Isso é o cerne, isso é o evangelho. Agora, cristãos têm diferentes percepções e entendimentos de outras coisas. Então, por exemplo, como um cristão deve congregar? Isso aí é um ensino, é uma doutrina, nós encontramos na Bíblia. Nós podemos entender, né, digo eu e você, diferente de um irmão que está congregado ali numa denominação religiosa. Mas isso não interfere de maneira nenhuma na salvação dele. Essas são doutrinas, são ensinos que não são o âmago da questão. Então, quando eu falo de Billy Graham, eu estou falando de quem pregava o evangelho, o cerne, né? Quem pregava o miolo da coisa. Agora, claro, ele era um pastor batista, eu acredito que era um batista. Ele foi, ele foi criado, né, doutrinado na teologia do pacto, que não faz distinção entre Israel e igreja, e considera tudo uma coisa só. Ele, se bem que tem uma frase que ele fala num livro, numa pregação, que ele diz assim: muitos não querem admitir que grande parte do que aprenderam da Bíblia aprenderam com os irmãos, com os brethren. Então ele também, inclusive ele no começo da vida dele, ele teve contato com irmãos reunidos somente ao nome do Senhor. Mas essa é uma parte que não é o que define o cristão. Não vai ter no céu, na entrada do céu, alguém perguntando assim: onde é que você reunia? Você reunia ao nome do Senhor ou você não reunia, ou você reunia numa denominação? Ah, denominação, então você não vai entrar no céu. Não, não vai existir isso. Não vai existir isso. Então é muito importante nós sabermos fazer uma distinção. O que é realmente o cerne da questão e o que é um ensino, né, de outras coisas, de outras doutrinas. Não sei se foi claro. Foi sim, foi muito claro. E eu vou ler sim, Atos 10, né? Isso, no final do capítulo 10 de Atos. Ok, obrigada. Tem alguém aqui que fez uma pergunta em relação a um parente que é dependente de álcool e como agir. Olha, realmente eu não sei, eu não sei aconselhar pessoas dependentes químicos. Existem profissionais que sabem como lidar com isso. Então eu aconselho que procurem médico, procurem aquele Alcoólatras Anônimos, acho que chama, né? Um programa que tem de recuperação, porque muitas pessoas se recuperaram através desses programas. E oração, né? Claro, tem que ter oração. Irmão Mário, Oi, posso fazer uma pergunta? sim. Mas não é sobre as escrituras. Sabe, antigamente todo mundo chamava os Estados Unidos de Tio Sam. Por que ele se chamava assim, irmão? Ah, e agora eu não sei. Ah, Espera aí que eu vou perguntar aqui para a inteligência artificial. Qual a origem do nome Tio Sam? A inteligência artificial sabe essas coisas, viu? Essas informações. O nome Tio Sam tem origem que remonta ao início do século XIX nos Estados Unidos. A figura do Tio Sam é um símbolo nacional e representa o governo federal americano. A origem mais amplamente aceita do nome está ligada a Samuel Wilson,
um fornecedor de carne para o exército americano durante a Guerra de 1812. Wilson tinha um contrato para fornecer carne embalada em barris aos soldados americanos. Esses barris eram marcados com as letras US, de United States, indicando que eram propriedade do governo dos Estados Unidos. Os trabalhadores de Wilson brincavam dizendo que US significava Uncle Sam, ou Tio Sam, referindo-se a Samuel Wilson. A história se espalhou e o nome Uncle Sam passou a ser associado ao governo dos Estados Unidos de forma mais ampla. Com o tempo, a figura do Tio Sam evoluiu e se tornou um símbolo patriótico, especialmente durante os períodos de recrutamento militar, como da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então é isso aí. Eu não sabia disso também, aprendi mais uma hoje. Essa era a única coisa que eu não sabia. Mas é isso. Vamos encerrar então? Botar as crianças para dormir? Vamos lá, Mário. Então, a gente segue a partir do versículo 8. Pronto. Certinho. Então, pronto aqui. Registrado. Só um momento.